Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, maravilhoso preparar essa aula para vocês, tá? A gente estava assistindo, a gente estava trabalhando no governo de Vargas e eu quero mostrar para vocês os governos que vieram depois dele e presidentes que são anteriores ao golpe militar. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. E... Isso. Bom, vamos lá. Ó, vou voltar um pouquinho o slide para ficar um pouco mais tranquilo de vocês entenderem, tá? Esse slide que eu preparei para vocês é um dos slides sobre a ditadura militar no Brasil. E ele começa falando do golpe militar desde a renúncia lá de Getúlio Vargas em 45, tá? Então vamos ver aí analisando os anos. Então 45, depois década de 50 vem o Dutra, né? Depois, em 54, veio Getúlio Vargas, depois Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros, e em 64, João Goulart, que foi o último presidente antes do golpe militar. Então, essa é uma linha do tempo antes do golpe militar, tá? Já conversei um pouquinho com vocês sobre o Getúlio Vargas, como que ele queria desenvolver a indústria no Brasil, né? Um pouquinho da petróleo dele. Falei da crise do populismo dele. Falei do atentado em que o inimigo dele quase morreu, e isso foi usado contra o Vargas, né? Dizendo que ele que teria sido culpado. Logo que o Vargas ele se suicida, quem vai assumir o governo vai ser o Café Filho, lá em 1954. Marcas do governo dele. O Vargas era um grande nacionalista e ele barrava a força de grupos internacionais no Brasil. Quando eu falo grupos internacionais, eu estou falando essencialmente dos Estados Unidos, tá? Quando Vargas cai, essa barreira, esses grupos internacionais caem junto com Vargas, tá? Então, os presidentes que vão vir, de alguma forma, tentam atender os interesses dos Estados Unidos. O primeiro deles vai ser o Café Filho, que ele vai permitir a entrada de capitais estrangeiros no Brasil. O que seria essa entrada de capitais? Capitais aí, vocês entendem, a instalação de empresas multinacionais no Brasil, tá? Passou, governo do Café Filho, eleições, em seguida vai ser eleito Juscelino Kubitschek. O Juscelino, político do mesmo partido, quando Vargas estava no poder, ele acaba influenciando a criação de dois partidos, PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, tá? Partido do Trabalhador Brasileiro. PTB, se eu não me engano, existe até hoje. PSD acaba desaparecendo com a ditadura militar. E o Juscelino Kubitschek, ele é eleito pelo PTB, se eu não me engano. Então, seriam partidos que buscavam as mesmas ideias que Vargas, que basicamente, nesse momento, era industrializar o Brasil, tá? A forma que ele vai tentar industrializar o Brasil vai ser de uma forma diferente, porque o Vargas ele queria extremamente nacionalistas, então ele queria indústrias nacionais aqui, fechava o Brasil para o capital externo. Já o Juscelino Kubitschek ele vai ter um pensamento diferente. Ele não vai pensar nas indústrias de base nesse momento, mas ele vai pensar o seguinte: bom, se nós queremos ter indústrias modernas, que é uma indústria que consegue fabricar os bens de consumo, eu vou deixar que essas indústrias se instalem aqui no Brasil, e aí eu não preciso investir nenhum real do governo para ter essas indústrias. Então vai ser nesse momento que o Brasil vai ter muita indústria, só que nenhuma indústria vai ser brasileira, tá? Então, o que vai ser fabricado no Brasil nesse momento? Nos carros, né? No caso, os veículos, os primeiros veículos fabricados no Brasil, que até então todos eram importados. O Fusca, a DKV, Vermaguete, o Cinca e a Aeroelis, tá?
E também nós vamos ter as indústrias de consumo, que alguns nomes acredito que você já conhece, que é a Arno, a Valita, a GE, Pirelli e a Goodyear. Então, abriu para o capital estrangeiro, esse monte de empresa vem para cá. Qual que era a estratégia de desenvolvimento do país do Juscelino Kubitschek? Ele queria desenvolver através do chamado plano de metas. E o plano de metas vocês vão ouvir, né, vão conhecer pelo lema dele, que era 50 anos e 5. Então, o Brasil deveria se desenvolver, se industrializar, e com um progresso de 50 anos durante 5 anos, né? Como que ele faria isso? Ele ia investigar, lá no plano dele, as áreas prioritárias, os pontos principais, e investiria dinheiro nessas áreas, resolveria os problemas dela. É como se fosse um sistema em cadeia. Então, se eu retiro o problema daqui, isso daqui vai levar ao desenvolvimento aqui, aqui e aqui vai, tá? Um exemplo. Preciso modernizar o campo. Como? Através do trator. Tá, então modernizo a indústria automobilística que fabrica o trator, que vai modernizar o campo, ok? E é nesse momento que essas indústrias de base acabam crescendo 100%, tá? Só que o problema é que para investir nessas indústrias de base, o capital ele vinha de empréstimos que o JK fazia lá fora, tá? E dentro dessa ideia de pegar dinheiro e desenvolver as pontos principais, ele vai pegar dinheiro emprestado para construir uma cidade. Então imagine quanto dinheiro não foi emprestado, né? No caso, a cidade que ele vai estar construindo é Brasília. O objetivo de construir Brasília era desenvolver uma região do Brasil que até então não tinha nada, que era a nossa região central. E Brasília, ela devia ser a sede do governo, que até nesse momento ficava lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Consequências dessa política econômica do Juscelino Kubitschek. Bom, o governo abriu as pernas, né, gente? Ele aumentou muito os gastos que ele tinha para fazer caminhar todos os programas, todos os projetos do plano de metas, inclusive a construção de Brasília. Quando o governo gasta demais, a circulação do dinheiro acaba aumentando, isso vai gerar uma inflação. Toda vez que a população tem bolso, ela vai consumir mais. E isso leva ao aumento do preço dos produtos. O custo de vida aumenta, como eu expliquei para vocês em aulas anteriores. E aí, para o Brasil poder continuar com os empréstimos, o FMI, que é o Banco Internacional, né, Fundo Monetário Internacional, que vai emprestar dinheiro para os países, vai exigir que o Juscelino contenha os salários. Então, vocês imaginem o seguinte, a pessoa vai no supermercado, todos os preços subiram. Só que aí o salário da pessoa não acompanhou essa alta dos preços. Porque se acompanhasse, gente, os preços estavam aqui, o salário subia aqui. Aí os preços subiam mais um pouco, o salário precisaria subir mais um pouco. Ia gerar uma bolha que não ia ter fim. Então o FMI entendeu o seguinte, que se eu retiro o poder de compra do salário do trabalhador, eu contenho o salário dele, não vai poder ter aumento, esse preço ele não vai poder subir mais, mas aí ele vai ter que descer. Só que essa é uma medida muito impopular, porque as pessoas elas querem ter mais dinheiro. Elas não entendem muito como funciona essa coisa da inflação. Todo mundo quer ter dinheiro no bolso, né? Então, os trabalhadores vão ficar descontentes com o Juscelino. Outro ponto, gente, é que o Brasil vai ter essas indústrias modernas, né, de bens de consumo, que ele tanto queria, rapidamente, porém, as indústrias nacionais não vão conseguir competir com essas indústrias, então ele atrasa o desenvolvimento industrial das indústrias brasileiras, tá? Fora gerar uma alta inflação. Ele acaba o mandato dele, em 1955, aí nós vamos chegar ao poder do Jânio Quadros. Qual que é a situação que o Jânio Quadros, então, assume o governo? A inflação lá no alto, a dívida externa crescente por causa dos empréstimos, né? Só para a construção de Brasília, gente, ele gerou uma dívida, Juscelino Kubitschek, de 2 bilhões de dólares, que naquela época era mais dinheiro do que é hoje, tá?
Fora isso, o governo do Juscelino Kubitschek ele era acusado de ter muitos escândalos de corrupção. Então, ele era muito impopular. E aí, nós vamos ver o Juscelino Kubitschek, esse senhor aí, assumir o governo, tá? Ele, como vocês já aprenderam, ele era populista. Ou seja, ele era uma pessoa carismática que usava a máquina pública, o dinheiro público, para se manter no poder, tá? Observem o ano que ele governou. Então, 1960 a 61, cerca de um ano, tá? Características do Jânio Quadros. Jânio Quadros. Ele era um político muito teatral, então, nos comícios que ele ia para conversar com o povo, ele fingia ter desmaiado. Aí, quando ele desmaiava, ele fingia que estava tomando uma injeção. Ele comia sanduíches de mortadela na frente do público, porque essa ideia era de ser um político mais próximo das camadas mais populares. Então, se ele não é tão formal, ele é igual eu, uma pessoa comum, cotidiana, né? Não sem frescura. Então, eu vou querer votar nele, porque eu me identifico. O símbolo da campanha dele era a vassourinha, que, segundo ele, serviria para varrer a corrupção, tá? Ah, como que nós analisamos o governo dele? Analisamos como um governo que não teve, assim, decisões políticas importantes que mudassem o Brasil de alguma forma. Por quê? Porque ele vai tomar decisões, assim como proibir rinhas de galos, brigas de galos, né? Ele vai proibir que as corridas de cavalo em dias de semana, ele vai proibir o uso de biquínis em desfiles. Então, as medidas dele serão medidas assim sem muito efeito, né? Mas assim, como que eu posso dizer assim? Que visam a defesa de uma moral, né? Mas que não melhora a vida das pessoas. Aqui, nós vamos ver pontos mais interessantes do governo dele. Como eu expliquei para vocês, tudo que a gente vê de agora em diante está relacionado entre a briga entre o comunismo e o capitalismo na chamada Guerra Fria. E que os Estados Unidos não queria que nenhum país no mesmo continente que ele se tornasse comunista. Nessa altura do campeonato, Cuba já tinha virado, já tinha passado pela Revolução Comunista e quem comandava ela era o Fidel Castro, tá? Uh, e o Jânio Quadros fez algumas declarações que apoiavam essa Revolução Cubana. Então ele começou a parecer cada vez mais comunista. Fora isso, como o Brasil ele era um país capitalista que estava do lado dos Estados Unidos na Guerra Fria, ele havia cortado relações comerciais com muitos países dos blocos econômicos da União Soviética, né? Que a gente comentou um pouquinho. E aí ele vai buscar reatar essas relações com países comunistas. Ele queria ampliar os parceiros comerciais do Brasil. Segundo os historiadores, ele fez isso para tentar mostrar uma postura de independência, porque estava todo mundo debaixo da asa dos Estados Unidos, fazendo o que ele queria. E o Jânio Quadros queria ser um político inovador, ele queria sair dessa dependência dos Estados Unidos, ok? Ele não era comunista, mas acabou soando como sendo. O que reforça a imagem comunista dele? Ele vai convidar o Che Guevara para vir ao Brasil para receber uma condecoração, que é a maior condecoração que um país, no caso o Brasil, pode dar para alguém, que é a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. É uma condecoração, assim, que poucas pessoas na história do Brasil receberam. E isso vai gerar um grande desconforto, especialmente nos militares, porque ele era comunista e os militares tinham que receber ele no país e cuidar da segurança dele, né? Então aí já fica a perda de apoio. E aí ele começa a perder apoio também de todos os setores, os outros setores comerciais, de todos os setores da sociedade. Ah, nesse momento, o Carlos Lacerda, que era o grande inimigo do Vargas, vai se tornar o grande inimigo também do Jânio Quadros. E ele vai provar isso, vai demonstrar, deixar claro para todo mundo,
quando, numa entrevista nos Estados Unidos, ele declara que Jânio estava tramando um golpe comunista. Jânio provavelmente deve ter visto essa entrevista, deve ter ficado muito chocado e pensou o seguinte: bom, já não tenho tanto apoio. Agora que as pessoas estão achando que eu vou fazer um golpe comunista, eu vou perder o resto do apoio que eu tenho. Então, eu preciso fazer algo que resgate a minha popularidade, né? E ele achava que ele ia fazer isso através do populismo, que o povo apoiaria ele. Então, para movimentar o povo, levar o povo a fazer alguma coisa, ele anuncia a renúncia dele. No dia seguinte da entrevista do Carlos Lacerda lá nos Estados Unidos, ele anuncia a renúncia dele. Só que ele esperava que o povo se movimentasse, pedisse para ele ficar, e o povo pressionasse as pessoas a apoiarem, os políticos a apoiarem ele. Só que não tem nenhuma movimentação do povo. Então, a saída dele é aceita. E, inclusive, ele é obrigado a devolver a faixa presidencial que ele tinha levado com ele. Porque ele achava que ele ia voltar nos braços do povo como um presidente mais forte do que era antes. Mas isso não acontece e ele acaba, a renúncia dele é aceita. Aí nós vamos caminhar para o chamado golpe militar, tá? No governo de Goulart, mas aí isso fica para as nossas próximas aulas, ok? Vou parar aqui a nossa gravação. Ó, beijo no coração. Em caso de dúvidas, vocês têm meu WhatsApp, pode me contatar por lá. Até mais, gente.